Mais de 80% da população que vive em vilas e favelas na região sudeste depende de creches ou escolas públicas para estudar. Os dados são do censo de 2010 do IBGE, que mostra também a dificuldade de acesso da população dos aglomerados ao ensino superior. Entre aqueles que venceram as barreiras, há exemplos de quem aplica tudo o que aprendeu para melhorar a vida na própria comunidade. Samuel é um jovem advogado, nasceu e foi criado no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. É nesta casa que divide com o pai, no Beco Santa Rita, que recebe os clientes. Eu sempre sonhei em ser advogado, nunca pensei em outra profissão. E muito antes de entrar na faculdade, eu pensava um dia ajudar a comunidade, porque a gente vê os abusos que são cometidos, né? E a dificuldade das pessoas em conseguirem, pelo menos, informações. Então, sendo advogado do aglomerado, eu me sinto muito satisfeito, pelo menos, passar pela rua e alguém falar: Samuel, tirar uma dúvida com você, ou me ligar, ou pela internet, e saber que as pessoas, não só pelo agradecimento, mas verem que elas conseguem resolverem os problemas delas. O advogado faz parte dos 306 mil habitantes que moram nos aglomerados de Belo Horizonte, segundo o IBGE. De acordo com dados do censo de 2010, enquanto nas outras regiões, 14,7% da população concluíram o ensino superior, nas áreas mais carentes, esse número não passa de 1,6%, o equivalente a 5.400 pessoas. Você tem que considerar que hoje há programas do governo que incentivam e permitem que pessoas de baixa renda frequentem faculdade, há uma maior facilidade, você tem cursos que podem funcionar presenciais e à distância a um preço mais acessível, mas tem que se lembrar que para chegar à faculdade tem que passar pelo ensino médio. Então, nessas áreas, como você tem muitas pessoas ainda sem educação, nem educação básica, o acesso fica dificultado, você tem que cumprir essas etapas. O estudo revelou ainda que Minas Gerais tem atualmente 372 aglomerados. Pouco mais de 500 mil de pessoas vivem nesses locais. Isso representa 5,3% das moradias de áreas carentes do Brasil. A capital mineira está atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os principais fatores são a renda, a baixa renda, as condições de morar nessas regiões, muitas vezes próxima do local de trabalho, facilita para quem mora ali. Tanto o tempo quanto o custo de deslocamento fica menor. E aí, essa opção aí, muitas vezes, é a única que se oferece para essas pessoas. Mas engana-se quem pensa que apenas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras vivem neste modelo de comunidade. Samuel, por exemplo, gosta de viver e se divertir por aqui. Eu dou aula de violão, dou aula de guitarra, baixo, dou aula de bateria também para o pessoal da comunidade, principalmente o pessoal da igreja, né? E o esporte também começou em 2006, quando eu ainda estava na faculdade, com a musculação. Então, tem uma academia que não é dentro do morro, mas eu também auxilio o pessoal, porque o público, talvez 90% do público seja do aglomerado. Então, a gente ajuda o pessoal também no esporte. E 2/3 da população que vive nas favelas e aglomerados do país pertence à classe média. O levantamento, feito em 63 comunidades de regiões metropolitanas brasileiras, aponta que mais da metade dessas pessoas tem internet em casa. Maria do Carmo mora no Morro do Papagaio, região centro-sul de Belo Horizonte. A renda familiar dela e do marido é de quase 6 salários mínimos. Com planejamento, a pedagoga diz que consegue fazer por ano, no mínimo 3 viagens para fora do estado. Na casa dela, o que não falta é tecnologia. São 2 notebooks, um tablet, um smartphone. Se a gente não tiver esses aparelhos hoje, a gente não tem um acesso às informações, porque as informações chegam, pela internet, tudo muito rápido. Mais da metade dos moradores de favelas brasileiras tem internet dentro de casa, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. 1/4 dos entrevistados disseram acessar a rede mundial de computadores todos os dias. A ideia do levantamento foi entender os hábitos de consumo de 63 comunidades localizadas em regiões metropolitanas do país. O Instituto também constatou que 2/3 dos moradores desses locais são da classe média, ou seja, têm renda familiar de 4 a 20 salários mínimos. As populações de baixa renda vão buscar aquilo que elas nunca tiveram acesso antes, tipicamente educação, saúde e produtos e serviços
de consumo mesmo. Este sociólogo discorda. Segundo ele, a pesquisa não reflete uma melhora na qualidade de vida dessa população. A ferramenta tecnológica com educação, saúde, dignidade, lazer, esporte é fantástica. É instrumento de liberdade. Agora, a ferramenta tecnológica, sem esses outros elementos indispensáveis para se ser gente, pode ser que seja um novo Pelourinho. De outra forma, muito mais profunda e poderosa, que vai entrar na intimidade não apenas de uma parcela da sociedade, mas do conjunto da sociedade. Aqui no estúdio, o sociólogo Wilson Cruz, que é professor do UniBH. Boa noite para o senhor. Boa noite. Falamos agora sobre a internet, a inclusão digital. Essa inclusão, sem uma base de educação, é perigosa? Pode ser até prejudicial? Pode, na medida em que a base educacional te permite um uso mais eficaz, né, desse instrumento, né? Então, sem uma base educacional, pode ser, no mínimo, perigosa, além de ser inútil, né? É um instrumento, tem que saber utilizá-lo, né? Professor, a pesquisa aponta melhorias socioeconômicas. A gente viu 2 matérias, 2 bons exemplos. É um bom começo. Sim, é um bom começo, né? Mas o que mais me chamou a atenção nesses dados é essa discrepância entre a quantidade, né, de pessoas que subiram para a classe média, né, morando em aglomerados, e, ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas dos aglomerados que concluíram o curso superior, né? E uma explicação, não a única, mas talvez uma das explicações para isso deva ser o fato de que, quando no que se refere ao trabalho, né, você tem uma rede, né, uma malha de laços sanguíneos, né, de parentesco, né, que funciona como um suporte, né, para poder te liberar para o trabalho. E já não acontece a mesma coisa no que se refere à educação, né? Ou seja, essa malha, essa rede de parentesco, né, parece que não vê ainda a educação como algo tão importante como o trabalho, né? Na verdade, como algo que é uma condição quase que sine qua non para o trabalho. Então, acho que esse é um grande problema que eu observo em alguns aglomerados. Professor, esse talvez seja o grande desafio, né? Levar não só a disponibilidade ou a oportunidade do estudo, mas principalmente o desejo para essa população, porque a gente percebeu que as pessoas estão indo bem, né? Para dentro das suas casas, as coisas estão funcionando e talvez seja até um desafio, né? Dizer, olha, você pode melhorar ainda mais. Você pode melhorar ainda mais, uma melhora com estabilidade, né? Porque o grande problema é que a gente se pergunta até que ponto, né, essa melhora se mantém sem uma base educacional. Exatamente. Então, esse cenário que não pode mudar, esse tempo de oportunidade, esse pleno emprego, ele pode ir embora. E se ele for embora, aí vai fazer falta a qualificação. Vai fazer. E talvez seja o momento de aproveitar esse pleno emprego para investir na educação, né? Talvez seja o momento, né, dessa ascensão para a classe média ser utilizada para também alavancar, né, a educação. Qual que seria o caminho, professor? A gente está percebendo uma coisa tão importante. O que o senhor aponta como principal medida? Eu acho que houve alguns avanços, né? Ou seja, a quantidade de moradores de aglomerados que frequentam universidades, né, aumentou, né, consideravelmente, né? A quantidade aumentou. Talvez, né, esses que frequentam a universidade hoje, talvez sejam através deles, né, que essa mentalidade mude, né? Como exemplo, né, e também como discurso, né? Eu percebo a influência, né, que exerce sobre os moradores de aglomerado, que tem aquelas pessoas que frequentam a faculdade, né? Ou seja, elas funcionam como uma espécie de propaganda. De propaganda, né? Propaganda no bom sentido. São os bons exemplos, né, professor? Está na hora de aumentá-los. Verdade. Muito obrigado pela nossa entrevista. Eu que agradeço.